Como atender um cliente que quer assumir uma relação homoafetiva, mas a sua família não o aceita? Bom, eu vou te contar uma história. Uma vez eu atendi uma moça que ela chegava no trabalho dela e ela trabalhava numa grande empresa e todas aquelas pessoas ali ao redor começavam a debochar dela pela opção sexual que ela tinha. Mas a pessoa não chegava na cara e não falava para ela, olha, não gosto de você. Jogava uma piadinha, aí o chefe que estava ali jogava uma piadinha na reunião, aí no momento que tinha ali um café da manhã ou a hora do almoço era outra piadinha. E essa pessoa foi se sentindo assim totalmente oprimida, se sentindo rejeitada naquele lugar. E ela veio para um atendimento terapêutico falando que essa rejeição ela partia de dentro de casa, só que hoje isso já estava chegando no ambiente profissional. Então o pai, a mãe eram extremamente religiosos e eles não aceitavam a opção sexual dessa mulher. Então, simplesmente, ela vivia ali como se fosse uma opressão. Desde a adolescência, quando ela foi descobrindo a sua opção sexual, até a fase adulta, onde ela já chefiava um departamento numa empresa, mas ela poderia e queria ser promovida, só que ela se sentia oprimida e rejeitada por tudo isso que acontecia naquele lugar. Como é que eu trabalhei com essa pessoa? Em primeiro lugar, eu fiz todo um trabalho de amor próprio, todo um trabalho dela se ver, dela se olhar, todo um trabalho dela se aceitar. E ela falava muito pra mim, Diogo, eu sou muito diferente. E eu falava pra ela, tá, mas você é igual a mim? Você é igual ao seu pai? Você é igual ao padeiro que está na esquina? Você é igual ao garçom que está naquele restaurante? Não. Somos todos diferentes. E o que tem de errado em ser diferente? Nada. Aí ela falava, tudo bem, eu aceito que eu sou diferente, mas na minha família não aceitam a minha diferença. E aí eu virei para ela e falei assim, olha só, existe o que a gente pode controlar e existe o que a gente não pode controlar. Às vezes, a nossa família, ela não vai aceitar o nosso jeito. Da mesma forma que a família não aceita uma opção sexual, a família às vezes não aceita a escolha de uma profissão, a família às vezes não aceita a escolha de uma pessoa que você vai ter um relacionamento afetivo, e isso faz parte da vida de várias pessoas. Será que você é a única pessoa que tem a sua família contra as suas opiniões ou decisões? Ela falou, não, Diogo, faz sentido. E ela foi entrando num processo de aceitar a própria diferença. Só que ela não se empoderava. Ela estava aceitando a diferença, ela estava resgatando o amor próprio, mas ela não se empoderava. E o que eu fiz com ela? Eu falei para ela pesquisar algumas entrevistas de personalidades que tinham um relacionamento homoafetivo e conseguiram prosperar naquele cargo que ela queria, de serem executivos de referência, ou às vezes de serem profissionais de alta performance. E eu falei para ela pesquisar em várias áreas, na área do esporte, falei para ela pesquisar na área empresarial, falei para ela pesquisar na área que ela atuava, e ela começou a trazer várias reportagens. E isso foi muito interessante, que é como se ela começasse a achar a tribo dela. Ela se achava isolada no mundo, de repente ela começou a perceber que tinha uma pessoa nos Estados Unidos que tinha passado a mesma coisa que ela tinha passado. De repente ela começou a perceber que no Brasil tinha uma outra pessoa passando a mesma coisa que ela tinha passado. Ela começou a perceber que ela não estava sozinha nesse mundo. Então eu falei para ela o seguinte, olha, agora você começa a perceber que toda essa luta que você está tendo, você não é a única pessoa que está tendo essa luta. Essas outras pessoas também tiveram essa luta, só que elas não desistiram. Só que elas se aceitaram, e mesmo que a família não aceitasse, mesmo que tivesse uma piadinha no ambiente de trabalho, elas não deixaram de lado quem elas eram. E essa mulher se empoderou e ela falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me impor. E ela se impôs na família dela, conversou com o pai, conversou com a mãe, e falou, olha, se vocês não aceitam, se vocês não gostam, é um direito de vocês. Só que eu vou aceitar a minha natureza e vou seguir o meu caminho. E assim eu me sinto forte. E não tem nada de errado vocês não terem aceitado. Só que eu não quero passar uma vida inteira esperando o reconhecimento de vocês.
Eu aceito que vocês não gostam da minha opção, mas eu aceito que a minha opção é o melhor para mim. E ela também chegou num ambiente de trabalho e falou com o chefe dela, olha, todo dia vocês jogam uma piadinha para mim, eu quero falar uma coisa muito séria aqui, eu sou homossexual, eu tenho um relacionamento homoafetivo, e essa é a minha vida. Isso não me impede de ser uma boa profissional. Eu entreguei aqui mais resultado do que todo mundo aqui, e eu quero falar uma coisa com você. Eu mereço essa promoção. E sabe o que o chefe dela fez com ela? Ele promoveu ela. Então tudo parte de um movimento de dentro para fora. Quando a gente se aceita e a gente resgata o nosso amor próprio, independente se as pessoas que estão ao nosso redor vão concordar ou não vão concordar, a gente não precisa desprezar essas pessoas, a gente não precisa tratá-las com rebeldia. Cada um tem o seu direito e a gente não precisa agradar, mas apenas a gente precisa saber que a gente é diferente e tá tudo bem. E quando a gente aceita que o outro não quer olhar pra gente, pra nossa diferença, tá tudo bem também. Não precisa ficar agradando. Assim, a gente se sente livre para seguir a nossa vida. Então, se você gostou desse conteúdo, siga aí os nossos conteúdos. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, uma formação para terapeutas do novo milênio. Então, se inscreva no nosso workshop gratuito no nosso site, escoladeheróistreinamentos.com.br. Workshop gratuito, é só entrar no site escoladeheróistreinamentos.com.br.